Eu vou ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 13, do versículo 16 até o versículo 25. Certamente você sabe que todas as vezes que aparece a primeira letra em negrito, né, você está lendo a Bíblia e aparece a primeira letra em negrito, isso é um sinal de que ali começa um parágrafo. Os parágrafos, então, eles vão da primeira letra do versículo que começa com negrito até o próximo. Então, eu vou ler o parágrafo que começa no versículo 16 e ele vai até o versículo 25. Isso porque no versículo 26, a primeira letrinha está em negrito, dando sinal de que começa ali um novo parágrafo. Então, eu vou ler o parágrafo que vai do versículo 16 até o versículo 25. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus, ouvi. O Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com um braço poderoso. E suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes esta terra por herança. Vencidos cerca de 450 anos, depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. Então, eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. E tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Havendo João, primeiro, pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Mas, ao completar João a sua carreira, dizia: não sou quem supondes, mas após mim vem aquele de cujos pés não sou digno de desatar as sandálias, até o versículo de número 25. Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Deus, pela oportunidade de adentrar em tantos lares nessa noite, e peço a Deus que a reflexão da Tua palavra possa trazer enlevo espiritual, fortalecimento para o Seu povo. Nós oramos assim, confiados na ação, na ajuda do Teu Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. O pastor Roster mencionou a TV Mackenzie. A TV Mackenzie veiculou por muitos anos um programa na televisão denominado Mackenzie em Movimento, uma expressão tirada dos escritos do professor e presbítero Marcel Mendes. Então, ele usou essa expressão Mackenzie em Movimento nos seus escritos. E quando nós fomos escolher um nome para veicular um programa em nome da instituição na televisão, logo veio a ideia, Mackenzie em Movimento, uma expressão criada pelo doutor e presbítero Marcel Mendes. Bom, meus amados irmãos, é assim mesmo, mas principalmente se tratando com a igreja. A igreja é um organismo, a igreja em movimento. Esse texto da Bíblia Sagrada nos mostra quando o apóstolo Paulo estava na sua viagem missionária. Ele e Barnabé saíram de Antioquia, na Síria, foram até a ilha de Chipre, atravessaram toda a ilha de Chipre até a capital Pafos. Dali, eles foram então em direção a Pisídia
e chegaram até a Antioquia da Pisídia. E lá na Antioquia da Pisídia, como em todos os lugares, o apóstolo Paulo procurava a sinagoga para trazer a mensagem. Uma mensagem simples, muito fácil de entender, mas muito difícil de aceitar, porque o apóstolo Paulo pregava falando que Jesus era o Cristo. E essa mensagem era uma mensagem muito indigesta para os religiosos, para os judaizantes. Falar que Jesus era o Cristo, e mais ainda, ele falar que Jesus morreu e ressuscitou. Esse evangelho da graça de Deus que nós pregamos ainda hoje. Esse evangelho que não pode ser mudado. Ontem eu pregava aqui nessa série Igreja em Movimento, que na Sexta Igreja, e eu lembrava do velho e surrado evangelho, o evangelho da graça de Deus. Jesus Cristo nasceu, nascimento virginal, Jesus Cristo viveu, realizou milagres, dando sinal da sua divindade, ele padeceu, morreu, ressuscitou e voltará para julgar os vivos e os mortos. Esse é o evangelho, simples, muito simples, fácil de entender, mas difícil de aceitar. E o apóstolo Paulo, então, foi à sinagoga, lá na Antioquia da Pisídia, e depois que acabou ali aquela cerimônia, aquela liturgia, aí perguntaram para Paulo e Barnabé: senhores, vocês gostariam de falar alguma coisa? Imagina perguntar isso para o apóstolo Paulo, se ele gostaria de falar alguma coisa. O apóstolo Paulo vivia para fazer Jesus conhecido, e nós devemos viver para fazer Jesus conhecido. E aí perguntaram se o apóstolo Paulo queria falar alguma coisa. É lógico que ele quer falar alguma coisa. Então ele fez sinal com as mãos, pedindo silêncio, e ele começou a falar. Falar sobre Jesus Cristo, falar sobre os atributos de Deus, falar sobre a salvação pela fé em Jesus Cristo. O tempo passou e eu não tenho outra mensagem para pregar a não ser o mesmo evangelho. Esse velho e surrado evangelho. Essa mesma palavra que exalta a Deus, que glorifica o nome de Deus e pode alcançar o nosso coração. Pode transformar a vida do mais vil pecador. Eu quero mostrar para você, então, essa igreja em movimento, pregando esse evangelho maravilhoso. Nós vemos ainda no início desse culto, o reverendo Horster leu Atos capítulo 1, versículo 8, quando há uma promessa de que o Espírito Santo de Deus na vida da igreja a faria ser uma testemunha, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que alguma coisa aconteceu e aquela igreja não ficou e não se colocou em movimento. Alguma coisa aconteceu e fez com que a igreja em Jerusalém se acomodasse. Então, Deus, na sua misericórdia, sempre que a igreja se acomoda, Deus providencia algo para colocar essa igreja em movimento. Essa igreja precisa estar em movimento. E quando a igreja, em Atos dos Apóstolos, está acomodada, embora Deus já tinha dito que ela deveria ser testemunha até os confins da terra, e essa igreja está parada, Deus providenciou, permitiu uma perseguição. E quando o diácono Estevão é apedrejado, a Bíblia Sagrada diz que ali começa uma grande perseguição. E, com exceção dos apóstolos, os discípulos de Jesus tiveram que sair daquele lugar, e por onde iam anunciando a palavra de Deus. E chegou a Antioquia. E Antioquia é uma igreja muito interessante. Uma igreja composta de judeus e gentios. Lá em Antioquia acontece um reavivamento espiritual. Eles entenderam a dinâmica do reino de Deus. Olha só, na igreja de Antioquia tem gregos e tem gentios. E esta igreja agora, pronta, madura, recebe de Deus a maior de todas as missões. Ela tem que tomar a maior de todas as decisões. Qual seja
alcançar o mundo todo com a palavra do Senhor. O Espírito Santo separa Paulo e Barnabé, e agora a igreja em movimento, representada através desses membros, desses pastores, que agora, representando esta igreja em movimento, começam a fazer a primeira viagem missionária. E eles chegam, então, até Antioquia da Pisídia. E lá, então, Paulo pede silêncio e fala assim: atenção, pessoal, escutem o que eu vou falar. Então, eu peço a sua atenção, como que Paulo dizendo: oi, por favor, preste atenção agora. Escute o que eu vou falar. Quem sabe agora você deixe de mexer aí no WhatsApp um pouquinho. Atenção, eu sei que apesar da comodidade do seu lar, né, todo esparramado aí no sofá, tudo bem, mas, por favor, escute a palavra de Deus. Porque é muito importante que nós entendamos que essa igreja em movimento, ainda que nós não tenhamos movimentação, nós temos aprendido que a igreja é mais do que um monumento, a igreja é movimento. Temos aprendido que a igreja não é apenas uma instituição religiosa, mas ela é uma comunidade dos discípulos de Jesus. Então, essa igreja, ainda que ela não esteja em movimentação, ela está em movimento, porque você mesmo na sua casa, mesmo sem poder ir ao templo, você é um discípulo de Jesus e por isso que você continua lendo a Bíblia, continua orando, continua contribuindo, continua envolvido, falando de Jesus. Porque a igreja, essa não fecha, a igreja não é templo, a igreja é gente. A igreja é a comunidade dos discípulos de Jesus. Então, ouça a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, então, ao conseguir o silêncio lá na sinagoga, ele vai exaltar a Deus e, em primeiro lugar, ele fala sobre o amor de Deus. Repara o que diz o apóstolo Paulo no versículo 17. O Deus deste povo de Israel escolheu o nosso país e exaltou o povo durante sua peregrinação na terra do Egito, de onde os tirou com um braço poderoso. O apóstolo Paulo tinha uma estratégia de pregação. Quando ele ia falar aos judeus, ele geralmente fazia uma retrospectiva, trazia à mente e ao coração das pessoas as bênçãos recebidas como uma nação escolhida por Deus. E Paulo ressalta que o amor de Deus, dizendo: olha, Deus escolheu o nosso país, Deus escolheu o nosso povo, e ele lembra da libertação que aconteceu lá no Egito. Aqui, literalmente falando, esse verbo que aparece aqui, exaltou, significa que Deus elevou ao extremo da opulência. Deus deu ao povo dignidade, Deus deu ao povo seu honra, Deus deu prosperidade. O que Paulo está dizendo é que o grande amor de Deus os tirou da terra do Egito, e ele usa a expressão com braço poderoso. Esse é o grande amor de Deus. O amor de Deus que fez com que, durante 40 anos, diz Paulo, Deus suportou os maus costumes. E basta a gente ler a Bíblia para a gente entender quantos maus costumes aquele povo tinha. Muitos maus costumes. Os 40 anos no deserto, Deus vai lapidar aquele povo. Deus vai educar aquele povo. Esse é o grande amor de Deus. Não só tirou-os do Egito com mão forte, né, o braço estendido, a expressão aqui, braço poderoso, mas Deus também suportou, um Deus de misericórdia que suportou os maus costumes. E também o grande amor de Deus se revela quando ele diz: olha, Deus chamou um homem, Davi, o homem segundo o seu coração. Então, Paulo vai descrevendo aqui uma retrospectiva rápida do amor de Deus na história do seu povo. Aí chega no versículo 23, é o clímax desta mensagem do apóstolo Paulo. Quando ele começa a falar de Moisés, e ele vem no versículo 23, ele fala sobre Jesus.
Não era difícil para aqueles judeus ouvirem falar do grande Moisés. Oh, Moisés, o maior dos profetas. Moisés, o que nos deu a lei, não era difícil. Quando falava de Moisés para o judeu, a autoestima deles ficava elevada. Quando falava do grande rei Davi, aquele povo vibrava. Mas Paulo conclui esta parte do seu discurso dizendo que, finalmente, Deus deu-lhes Jesus, o Cristo, o Salvador, versículo 23. Esta parte já foi indigesta para muitos dos ouvintes. Meus amados irmãos, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores. O grande amor de Deus, que começa lá no jardim do Éden, mas que vem até a cruz e a ressurreição de Jesus Cristo, e que se estende até nós, enchendo o nosso coração de esperança, independente das circunstâncias que estamos vivendo, porque para nós agora viver é Cristo e o morrer é lucro. Nem mesmo a morte pode fazer com que nós nos percamos nessa caminhada, porque para nós o viver é Cristo e o morrer é ganho. Quer vivamos ou morramos, nós temos um dono, nós somos do Senhor. Em segundo lugar, o apóstolo Paulo, falando dos atributos de Deus, depois de falar do amor de Deus e começar a mostrar isso na história, ele fala sobre a fidelidade de Deus. Veja nesse versículo 23. Da descendência deste, ou seja, de Davi, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. O que Paulo está dizendo é que Deus é fiel. Aparece aqui a expressão, né? Evangelia, ou seja, a proclamação, o anúncio, a bênção prometida. Jesus é a bênção prometida. Jesus é a prova da fidelidade de Deus, diz o apóstolo Paulo. A promessa feita se cumpre nele. Deus é fiel. Ele trouxe o Salvador. E esse verbo trazer aqui significa fazer nascer, produzir, fazer aparecer. Deus cumpriu a sua promessa. Deus sempre cumpre as suas promessas. Ele não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Ele cumpre aquilo que promete. Deus, então, é fiel. É fiel. A promessa feita a Davi se cumpriu. Levantou também João. É dito aqui, o apóstolo Paulo lembra do precursor João o Batista, dizendo, olha, ele também levantou João. Porque é muito interessante a figura de João. Ele também estava na profecia. Ele é aquele que vem anunciando o Messias, trazendo o batismo do arrependimento, aquele que é apenas uma voz. Você é o Messias? Perguntaram para João Batista. Ele disse, não. Quem você é? Eu sou uma voz, a voz que clama no deserto. Meus amados, depois que se cumpriu, então, esta palavra, como estava escrito, o Senhor Jesus ressuscitou. É o que o apóstolo Paulo diz aqui no versículo 29. Depois que se cumpriu o que estava escrito, Deus o ressuscitou, cumpriu plenamente aquilo que ele nos prometeu. Então, veja, meus amados, que é sempre tempo de falar dos atributos de Deus, desse Deus amoroso, desse Deus fiel e, finalmente, de um Deus bondoso. Veja nos versículos 38 e 39 desse capítulo 13. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificados pela lei de Moisés. Repare a ousadia de Paulo
em fazer Jesus conhecido. Ele começa exaltando na história o personagem Moisés, a importância dele, que Deus o levantou, que com braço poderoso usou Moisés e tirou aquele povo do Egito. Um Deus que foi paciente, suportando os maus costumes daquele povo por 40 anos. Falou, exaltou a pessoa de Moisés, falou sobre Davi, o grande ícone da nação, o grande rei Davi. Agora, o apóstolo Paulo diz que o Senhor Jesus Cristo nos justifica o que a lei dada a Moisés não poderia fazer. Meus amados irmãos, aqui aparece a expressão livramento da escravidão, da prisão. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que a verdadeira libertação se dá em Jesus Cristo. A remissão de pecados significa livramento da escravidão, da prisão. A bondade de Deus, pois, é a palavra que sugere essa nossa vitória, a remissão dos nossos pecados. Meus amados, por meio de Jesus, ele que é o canal da bondade de Deus. Por isso que a preposição grega primária que aparece aqui, dia, denota um canal de um ato. Um canal de um ato. Jesus é o canal da bondade de Deus. Jesus, ele vai dar a nós a remissão dos nossos pecados. Meus amados irmãos queridos que estão dando um pouquinho da sua atenção aqui, deixa eu concluir essa meditação, dizendo que a igreja em movimento, ela não pode perder a oportunidade de fazer Jesus conhecido. Se você ler o texto aí de Atos, capítulo 13, mais à frente, você verá que quando o apóstolo Paulo terminou a sua pregação, muitas pessoas, impactadas com esse evangelho da graça de Deus, chegaram para Paulo e Barnabé e fizeram um pedido. Vocês podem voltar sábado que vem e podem pregar a mesma palavra? Voltem, por favor. Fale-nos mais sobre isso. Sábado que vem, tudo bem? Só que não foi possível, porque alguns judaizantes que se sentiram incomodados com esta mensagem, que acharam que o apóstolo Paulo iria concluir a fala dele quando terminasse de falar sobre Davi. Eles foram surpreendidos quando o apóstolo Paulo avança na história, passa por Davi e chega até Jesus e diz que Jesus é o Cristo. Eles não contavam com essa conclusão. E essa conclusão da mensagem de Paulo os deixou muito perturbados. Embora muitos quisessem ouvir Paulo no sábado seguinte, eles impediram que isso acontecesse e desencadearam uma perseguição sobre Paulo e Barnabé, que eles tiveram que sair da cidade de Antioquia da Psídia e irem em direção à cidade de Listra. Bom, meus amados, eu quero concluir essa mensagem dizendo que nós precisamos aproveitar a oportunidade. Vivemos num tempo pandêmico. Eu quisera fazer alguns planos de ver e conhecer meu terceiro netinho, por exemplo, o Matias. Já completou 7 meses e eu não o conheço pessoalmente. Mas não tem jeito de fazer planos. Não tem jeito. Que dia que eu vou? Quando poderei ir? Sabe, meus amados irmãos, essa pandemia tem nos ensinado que nós devemos viver um dia de cada vez, viver cada dia o seu próprio mal. E que nós, como discípulos de Jesus, somos uma igreja em movimento e precisamos aproveitar as oportunidades para fazer Jesus conhecido. Temos aprendido que nós não somos um templo, nós somos um organismo. Somos discípulos de Jesus.
Os discípulos de Jesus são conhecidos como aqueles que invocam o nome de Jesus. Eu quero concluir lendo o versículo 40 e 41 de Atos 13. Cuidem para que não lhes aconteça o que disseram os profetas. Olhem, escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. O apóstolo Paulo terminou aquela mensagem com um tom profético e um tanto quanto ameaçador. Ele diz: tomem cuidado para que não aconteça com vocês o que os profetas falaram. Bom, o que os profetas falaram? Escarnecedores, admirem-se e pereçam, pois nos dias de vocês farei algo que vocês jamais creriam se alguém lhes contasse. Meus amados, nós estamos vivendo dias difíceis e provavelmente outros virão. E nós devemos viver para a glória de Deus. Somos a igreja em movimento, que anuncia a mensagem simples do Evangelho, do velho e surrado Evangelho. Anunciamos os atributos de Deus, de um Deus amoroso, de um Deus fiel, de um Deus bondoso. Que Deus abençoe muito, abençoe toda a sua casa. Vamos orar em nome de Jesus.